Caraca, galera! Vocês sabiam que existem furacões tão poderosos que podem transformar cidades inteiras em entulho em questão de horas? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no olho do furacão, literalmente, para conhecer os 10 furacões mais devastadores da história. Preparem o estômago, porque as histórias são de arrepiar. A natureza pode ser linda e inspiradora, mas também guarda forças implacáveis. Quando o assunto é furacão, estamos falando de um dos fenômenos mais assustadores do planeta. Se acomodem aí, porque agora vamos juntos desvendar o poder avassalador desses titãs de vento e água. Bora lá! Abrindo nossa lista com um estrondo, temos o furacão Patrícia. Em 2015, esse monstro emergiu do Pacífico e se tornou o furacão mais forte já registrado. Imaginem só ventos de 345 km/h. Para vocês terem uma ideia, isso é mais rápido que a velocidade máxima de um Bugatti Chiron. Sorte a nossa, quando o Patrícia chegou ao México, ele já tinha perdido um pouco da sua força. Mas não se enganem, ele ainda deixou um rastro de destruição por onde passou. Casas destruídas, árvores arrancadas pela raiz, carros transformados em sucata. Um verdadeiro caos. E com o planeta esquentando cada vez mais, eventos climáticos extremos como esse podem se tornar cada vez mais frequentes. A força bruta do Patrícia ainda é tema de estudo para os cientistas até hoje. É a prova de que ainda temos muito a aprender sobre a fúria da natureza. Nossa próxima parada nos leva de volta a 1935. Ano em que o furacão Labor Day transformou o feriado americano em um pesadelo. Com ventos de 320 km/h, o Labor Day devastou os Florida Keys, um conjunto de ilhas paradisíacas que se transformaram em um cenário de filme de terror. As estradas e pontes que conectavam as ilhas foram completamente destruídas, isolando os moradores do resto do mundo. Cerca de 400 veteranos da Primeira Guerra Mundial trabalhavam na região. Infelizmente, muitos deles não tiveram tempo de escapar e perderam suas vidas. Naquela época, a tecnologia para monitorar esses fenômenos era muito limitada, tornando a tarefa de prever sua trajetória e intensidade um verdadeiro desafio. Imagina só! Em 1998, o furacão Mitch mostrou sua fúria na América Central. Com ventos de 290 km/h e chuvas torrenciais, o Mitch transformou a vida de milhões de pessoas em um verdadeiro inferno. Honduras e Nicarágua foram os mais afetados, com cidades inteiras engolidas por enchentes e deslizamentos de terra. A fúria do Mitch deixou mais de 11 mil mortos e um rastro de destruição difícil de descrever. Pontes ruíram. Casas foram reduzidas a escombros e plantações inteiras foram devastadas. A tragédia do Mitch escancarou a fragilidade da vida humana diante da fúria da natureza e expôs a dura realidade de países pobres e vulneráveis a eventos climáticos extremos. Preparem-se, porque agora vamos falar do Haiyan, ou Yolanda, como ficou conhecido nas Filipinas. Esse furacão monstruoso atingiu o Sudeste Asiático em 2013, com ventos de 315 km/h. Ele gerou ondas gigantescas de até 7 metros de altura. É muita água. Mais de 6.300 pessoas perderam suas vidas e milhões ficaram desabrigadas. A destruição foi tão colossal que muitas áreas demoraram anos para se reerguer. O Haiyan serve como um lembrete brutal do poder devastador da natureza e da importância de se investir em infraestrutura e políticas públicas eficazes para proteger as populações mais vulneráveis. Em 2018, a Flórida se viu diante da fúria do furacão Michael, o terceiro mais poderoso a atingir os Estados Unidos. Com ventos de 260 km/h, o Michael transformou cidades costeiras em verdadeiros campos de guerra, destruindo tudo o que encontrou pela frente. Em menos de 24 horas, ele se transformou de uma tempestade tropical em um furacão de categoria 5, a mais alta da escala.
Que loucura! O furacão Michael é um exemplo claro de como as mudanças climáticas estão tornando os furacões cada vez mais intensos e imprevisíveis. Em 2017, o furacão Maria gravou seu nome na história como um dos mais devastadores a atingir o Caribe. Com ventos de 280 km/h, ele deixou um rastro de destruição por onde passou. Mas foi em Porto Rico que a situação se tornou crítica. A ilha, já fragilizada por problemas econômicos, viu sua infraestrutura ser completamente destruída pelo Maria. Casas, hospitais, escolas, tudo foi arrasado. A falta de energia elétrica e de água potável se tornou um pesadelo para os moradores. A resposta lenta e desorganizada do governo americano gerou uma crise humanitária sem precedentes em Porto Rico. As cicatrizes deixadas por esse furacão ainda são sentidas até hoje, mostrando que a reconstrução vai muito além dos tijolos e da argamassa. Nossa viagem no tempo nos leva agora para 1900 ano, em que o furacão Galveston escreveu um dos capítulos mais tristes da história americana. Sem sistemas de alerta eficientes, os moradores de Galveston foram pegos de surpresa pela fúria do furacão. As ondas gigantescas invadiram a cidade, destruindo casas, prédios e tudo o que encontraram pela frente. Estima-se que entre 6.000 e 12.000 pessoas tenham perdido suas vidas, tornando-o o furacão mais mortal da história dos Estados Unidos. A destruição foi tão grande que Galveston ficou completamente isolada do mundo. O furacão Galveston serve como um lembrete brutal da importância da prevenção e da necessidade de se investir em tecnologias e infraestrutura para proteger as cidades da fúria da natureza. Em 2012, o mundo assistiu estarrecido à fúria do furacão Sandy, também conhecido como Superstorm Sandy. Sandy percorreu o Caribe e a costa leste dos Estados Unidos, deixando um rastro de destruição. Ele não era o furacão mais forte, mas sua fúria deixou mais de 230 mortos e um prejuízo de 68 bilhões de dólares. Nova York, a cidade que nunca dorme, viu o caos se instalar com a chegada do Sandy. O metrô ficou completamente inundado e áreas inteiras da cidade ficaram sem energia elétrica por dias. A fúria do Sandy reacendeu o debate sobre a importância de se investir em infraestrutura resiliente e em políticas públicas eficazes para lidar com os impactos das mudanças climáticas. Em 1992, o furacão Andrew mostrou sua força na Flórida, deixando um rastro de destruição que ainda está vivo na memória dos moradores. Com ventos de 285 km/h, o Andrew transformou cidades inteiras em pilhas de entulho. Mais de 65.000 casas foram completamente destruídas, e cerca de 175.000 pessoas ficaram desabrigadas. A fúria do furacão foi tanta que até mesmo abrigos subterrâneos foram danificados. Dá para acreditar? Apesar da rápida resposta das equipes de resgate, o impacto psicológico e econômico do furacão foi devastador. O furacão Andrew ainda é considerado um dos mais caros da história dos Estados Unidos, com um prejuízo estimado em mais de 27 bilhões de dólares. Chegamos ao topo do nosso ranking com o furacão que marcou a história dos Estados Unidos, o Katrina. Em 2005, esse gigante furioso devastou a costa do Golfo do México, deixando um rastro de destruição e dor. New Orleans, uma das cidades mais vibrantes dos Estados Unidos, viu sua história ser tragicamente marcada pela fúria do Katrina. As enchentes cobriram mais de 80% da cidade, transformando ruas e casas em um mar de lama e escombros. Milhares de pessoas ficaram presas em suas casas, sem ter para onde ir. O Katrina deixou mais de 1.800 mortos e um prejuízo de 125 bilhões de dólares, tornando-se o furacão mais caro da história dos Estados Unidos. Mas o custo humano dessa tragédia é incalculável. As cicatrizes deixadas pelo Katrina ainda estão abertas, mostrando que a reconstrução vai muito além do concreto e do asfalto. Galera,
Chegamos ao fim da nossa jornada pelos furacões mais devastadores da história. A natureza tem dessas. É linda, inspiradora, mas também guarda forças inimagináveis. E o mais assustador é saber que, com as mudanças climáticas, esses eventos extremos tendem a se tornar cada vez mais frequentes e intensos. A Terra está mandando um recado claro: precisamos agir agora para preservar o nosso planeta. O futuro do planeta está em nossas mãos.